Mais uma vez, vocês estão felizes? Amém. Queridos, Deus ele não cria nada à toa, amém? Deus tem um plano, um propósito, um projeto. Deus, quando cria o ser humano, ele cria com um plano original, algo que ele tinha sonhado com aquilo. Deus tem sonhos para mim e para a sua vida, posso ouvir um amém? Ele tem projetos, planos que nós podemos usufruir ou abortá-los. Você sabia que você pode abortar projetos de Deus na sua vida? Deus tem desejos, tem vontades sobre a sua vida. Só que Ele nunca vai arrombar a tua vontade. Cabe a nós nos aliarmos no projeto de Deus para nós. Cabe a nós, queridos, nos inclinarmos para o falar de Deus. Cabe a nós estarmos dispostos. Deus não usa, queridos, os capacitados. Deus usa os disponíveis, queridos. Deus usa aquela pessoa que fala, eis-me aqui. Deus não usa pessoas capacitadas, queridos. Deus não usa pessoas extraordinárias nas suas ações humanas. Deus usa pessoas simples que estão disponíveis. Aqueles que falam, eis-me aqui. Eis-me aqui. Não sei muito, posso não ser o mais inteligente, posso não ser o mais influente, mas eu estou aqui. Deus me usa. Consegue me entender? Então Deus tem planos e projetos, queridos. E eu quero ler Gênesis capítulo 1, versículo 28, queridos, que nós chamamos do projeto original de Deus. Projeto original de Deus para o ser humano. Aquilo que Deus dá a entender, queridos, da sua vontade sobre a vida do ser humano. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Olha o que a palavra de Deus nos fala. Acompanhe aqui comigo. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse, frutificai, multiplicai-vos, e enchei a terra. Sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Queridos, esse é o plano original de Deus, queridos. Esse é o plano original de Deus para o ser humano, queridos. A vontade de Deus, queridos, era manifestar o seu reino através do ser humano sobre a face da terra. Deus cria, queridos, a terra, Deus cria o Éden, dentro do Éden, Deus cria o jardim do Éden, coloca Adão e Eva, queridos, para cultivar e guardar o jardim, queridos, e Ele dá uma ordem expressa sobre a vida deles. Deus os abençoa e fala assim, ó, agora vocês vão frutificar, vocês vão multiplicar, vocês vão encher a terra. Encham a terra, se espalhem, encham a terra. E vocês vão fazer o quê? Vocês vão sujeitar a terra e vocês vão dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus. A ordenança de Deus, queridos, era assim, Ele coloca o homem sobre a face da terra e fala, governe sobre toda a criação. Só não governe um homem sobre outro homem. Deus nunca permitiu, queridos, um homem governar sobre o outro. Todas as guerras, queridos, que nós vemos é o quê? Um homem tentando governar sobre o outro, um homem tentando se impor sobre o outro homem. Ali nascem as guerras. Então esse era o plano original, queridos, daquele jardim, queridos, daquela perfeição, dali onde Deus se comunicava com o homem, Deus se comunicaria com Adão e Eva, eles se espalhariam pela face da terra, e nós teríamos, queridos, uma terra povoada pela vontade de Deus, porque Deus orientaria o homem seria perfeito na sua criação, ele não teria rompido com Deus no pecado, e a terra seria governada, queridos, pela vontade de Deus. Posso ouvir um amém? Esse era o plano original, queridos, mas nós sabemos, queridos, que o pecado entra. Quando Adão peca, queridos, toda a raça humana, ela é contaminada. Nós podemos definir Adão, queridos, como cabeça de raça. Então Adão, queridos, como cabeça de raça, queridos, ele é contaminado, o seu DNA é contaminado pelo pecado, ele contamina todos nós. Por isso, queridos, que nós não somos pecadores só porque nós pecamos. Nós somos pecadores, queridos, porque Adão pecou. E nós todos fomos condenados no pecado de Adão. Todos nós, queridos, nascemos escravos do pecado. Por isso, queridos, que todos nascem mal. O humanismo, queridos, vai falar que a pessoa nasce boa, e são as teorias que nós lutamos e combatemos hoje, nesse tempo. As teorias, queridos, sociológicas do Brasil, ou aquilo que nós entendemos hoje, ou que a maioria entende, ou tenta implantar no Brasil, é que
a pessoa nasce boa, ela é contaminada pelo meio, e por causa do meio ela se torna má. Ali nascem as vítimas da sociedade. Consegue me entender? Só que a Bíblia não fala isso, queridos. A Bíblia fala que o homem nasce mal por natureza. Você precisa ensinar uma criança a ser egoísta? Você precisa ensinar uma criança a bater na outra? Você precisa ensinar uma criança a não dividir o que ela tem? Por isso que a vara da correção tira a maldade de dentro da criança. Porque nós nascemos mal, queridos. Nascemos mal por causa do pecado. Olha o que Gênesis capítulo 3, versículo 15 nos fala. Aqui nós vemos a primeira menção sobre o plano de salvação. Deus olha para a mulher e fala assim: porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta lhe ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Deus libera um juízo sobre Satanás, queridos. Deus libera um juízo sobre a serpente. Falando, vou colocar inimizade entre você e a mulher. Queridos, quem que é inimiga do diabo? A mulher. Agora você começa a entender por que as sociedades, queridos, sempre rebaixaram a mulher. A mulher nunca teve valor, queridos. Principalmente nas sociedades orientais. Sim ou não? Porém, inimizade entre você, a serpente, e a mulher. Graças a Deus pela obra da cruz, que restaurou a mulher ao seu estado original. Sendo que a primeira pessoa que pregou o evangelho foi uma mulher. Para quem que Jesus aparece primeiro? Foram para as mulheres, restaurando elas. Aqui nós vemos, queridos, a primeira menção do plano de salvação. Da semente da mulher viria o Redentor, o Salvador. Gálatas capítulo 4, versículo 4 fala assim, Gálatas capítulo 4, versículo 4 fala assim, mas vindo a plenitude dos tempos, repete assim comigo, plenitude dos tempos. Vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Vindo a plenitude dos tempos, queridos, Deus tem uma agenda, fala amém. Deus tem uma agenda, queridos, a história está nas suas mãos. Vindo a plenitude dos tempos, no momento certo, no momento exato, Jesus aparece. Jesus nasce, queridos, na hora certa, no tempo certo, no momento certo. Por isso que as intervenções de Deus, na minha e na sua vida, são no tempo certo, no modo certo, no tempo de Deus. Queridos, vindo a plenitude dos tempos, o tempo exato, queridos. Nem antes, nem depois, Jesus se manifesta sobre a face da terra. Vindo a plenitude dos tempos, o tempo exato, queridos. Alguns fatores históricos que nos mostram esse tempo exato, queridos. Queridos, no tempo que Jesus nasce, queridos, existia uma língua predominante, que era o grego. Existia uma língua, queridos, predominante, que a maioria das pessoas falavam. Quando você olha os fatores históricos do Império Romano, queridos, o Império Romano, queridos, construiu várias ruas, queridos, vários acessos, ele conquistava, queridos, e ele trazia as suas ruas, e as ruas romanas, queridos, eram extremamente protegidas. Você tinha uma parte civilizada, você não era roubado assim. Então o que acontecia, queridos? Existia uma língua universal, existiam ruas para quê? Para o evangelho ser espalhado. Consegue me entender? Quando Jesus nasce, queridos, é no tempo certo, na hora certa, no reino certo. Só que Jesus, queridos, ele não veio só para nos salvar, queridos, mas ele veio para nos levar de novo ao plano original. Olha o que João capítulo 3, versículo 16 e 17 nos fala. João capítulo 3, um versículo muito conhecido, versículo 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A palavra mundo aqui, queridos, é cosmos.
cosmos. E cosmos, queridos, ele é muito mais, queridos, que somente os seres humanos. Jesus, ele não morreu para trazer redenção somente para os seres humanos. Jesus morreu pelo cosmos, por toda a criação. Preste muita atenção aqui. Jesus, ele não morreu só pelas pessoas. Ele morreu para redimir toda a criação. O plano original de Deus, queridos, é redimir toda a criação, todo o cosmos, queridos. Cosmos, queridos, não é composto somente por pessoas, engloba toda a sociedade, toda a criação. Quando nós falamos, queridos, de evangelho, queridos, o evangelho ele tem que atingir as nossas vidas, transformar as nossas vidas, mas ele precisa ser um evangelho social, queridos, que transforme a realidade que nós vivemos. Todos os avivamentos da história, queridos, todos os reais avivamentos da história, se iniciam se acendendo na igreja, uma explosão de poder na igreja, incendeia as pessoas, a ponto da segunda-feira ser transformada. Como assim, pastor? Índice de criminalidade desce, prostituição diminui, homicídio diminui, tudo diminui, fatores sociais são transformados. Queridos, não tem como. Em um ambiente de avivamento, queridos, todas as áreas de influência da sociedade são tocadas. Pastor, quais são as áreas de influência da sociedade? São 7, queridos. Família, o lar, religião, a igreja, educação, são as escolas, o governo, que são a política, a mídia, as comunicações, as artes, o entretenimento e o esporte e a economia. Todas essas áreas, que são 7 montes que eu e você devemos conquistar. Que eu e você precisamos influenciar com a presença de Jesus. Somos sal e luz para essa terra. A Bíblia fala, queridos, Jesus fala que não adianta acender uma candeia e colocá-la debaixo da cama. Mas se acende uma candeia e coloca em um lugar alto para que ela ilumine. E não tem como esconder uma cidade iluminada no alto de uma montanha. Quem são esses? Somos nós, queridos. A luz que está em nós, ela resplandece nas trevas. Aonde estamos, influenciamos. Só que nós precisamos, queridos, influenciar e viver isso na segunda-feira. Eu já contei para vocês, meu professor de filosofia batia nos crentes, queridos. Ele falava, quem é crente, levanta a mão aí que eu vou arrebentar a sua fé. E ele ficava provocando, queridos, provocando o semestre inteiro. Queridos, ele fez um resumo da teoria da evolução. E não, um macaquinho levantou, pegou a pedra, olhou por cima da campina, usou como ferramenta, foi desenvolvendo, o homem foi ficando ereto, o macaco foi ficando ereto, até se tornou... E falou, cara, 1 hora, e falava, fala aí, crente, quero ver se você tem coragem, eu destruo a sua fé agora. E todo mundo olhava para mim, né, sabia que eu era crente. E você não vai falar nada? Eu falei, cara, o cara é muito inteligente, eu vou apanhar dele. No final do semestre, ele falou assim, quem é crente que participa de grupo de jovens, levanta a mão, último dia de aula, com ele. Eu levantei a mão, alguns levantaram a mão, ele falou assim, por que vocês fazem o certo, trancado em 4 paredes? Por que vocês não tiveram coragem de dialogar comigo? Porque aquilo que está dentro, aquilo que vocês fazem, ia servir para ajudar essas pessoas aqui, para a gente transformar uma sociedade, fazer uma sociedade melhor. E vocês se calam. E essa é a minha grande questão contra vocês. Ele falou para mim, eu tentei ser ateu durante 5 anos, eu não consegui, porque é impossível a alma humana negar a existência de um Deus. Eu sei que existe um Deus, eu sei que existe uma mente criativa, que criou todas as coisas, não sei qual é, eu tenho estudado todas as maiores religiões, para mim procurar aonde está esse Deus, mas existe um Deus, e vocês deveriam manifestar esse Deus fora de... Um semestre inteiro, ele provocando. Mas qual que era a ideia?
manifestem aquilo que vocês têm fora da igreja. Fora da igreja. Manifestem, toquem as áreas de influência da sociedade. Toquem a família, toquem a religião, toquem a educação, toquem o governo, toquem as mídias, toquem as artes, toquem a economia. Esses dias aqui na colônia, queridos, eu conversando, eu estava na mecânica dos meninos, veio um para mim e falou, política é do diabo. Eu falei, você é crente, irmão? Sou crente, política é do diabo. Eu falei, se você continuar pensando assim, você vai entregar na mão do diabo mesmo. Dele, não, mas a gente não deve se envolver. Eu, como não, rapaz? Será que não existe um jovem no nosso meio que a gente possa discipular, que a gente possa ensinar, que não se corrompa por causa de poder e dinheiro, para a gente enviar para ser vereador nisso aqui? Não existe um no meio de todas as igrejas? Se não existir, nós discipulamos, nós fazemos, nós formamos. Levantamos ele, colocamos ele lá, queridos, para ser sal e luz naquele lugar. Não para brigar pelas coisas da colônia, não, queridos, para ser crente no lugar onde tem que ser, para ser justo, não para fazer as coisas em benefício nosso, mas para ser justo, íntegro, para não se corromper. Consegue me entender? Precisamos voltar a esse plano original, queridos. São essas áreas a serem conquistadas, a serem subjugadas pela vontade do rei. É a manifestação do reino de Deus nessas 7 áreas, queridos. O reino de Deus é a vontade de Deus sendo exercida. Lembra lá do plano original? Deus estabelece o homem e fala, vai, frutifica, multiplica, enche a terra. Por quê? Porque Adão ia ter comunhão com Deus, ia manifestar a vontade de Deus sobre a face da terra. E o pecado, ele quebrou esse ciclo, queridos, mas na cruz, esse ciclo foi restaurado. Hoje eu e você podemos manifestar a vontade de Deus onde nós estamos. Quer ver um exemplo, queridos? Você que é empresário, você ou deseja ser empresário, santifique o seu negócio. Assim como nós nos santificamos pessoalmente, queridos. Crente não mente, amém? Mente ou não mente? Não mente. Crente rouba? Rouba? Não. Mas na tua empresa mente e rouba. Pastor, ora pela minha empresa não prospera. Queridos, primeiro arruma a casa. Se está vendendo coisa ilegal, para de vender coisa ilegal. Se está mentindo, para de mentir. Pastor, a carga tributária do Brasil é muito alta, pastor. Não tem. Consegue me entender? A gente não se santifica, queridos. Nós estamos levando jovens, queridos, por encontro, ok? Presta atenção aqui, pra você entender uma coisa, o que é santificação. Nós estamos levando jovens de 10 a 18 anos. Não tem criança aqui, né? Sexo é só depois do casamento, amém? É ou não é? Sexo é só depois do casamento. Com 16 anos é fácil? É ou não é? Claro que não é. Daí o cara barbado fala assim, mas é difícil eu parar de enganar, parar de fazer isso na minha empresa. Para, rapaz. Santificar nunca foi fácil. É difícil parar de ver pornografia. Para, rapaz. Em cada faixa etária, queridos, a santificação de Deus nas nossas vidas nunca vai ser fácil para a nossa carne. Santificar a nossa empresa, queridos, santificar o nosso trabalho, queridos, onde nós estamos, queridos, sempre vai ser desafiador, mas necessário. Você consegue me entender? Porque senão nós não vamos ser evangelho na segunda-feira. Senão nós não vamos ser evangelho onde nós estamos, queridos.
Você está me entendendo? Olha o que Mateus capítulo 6, versículo 10 nos fala. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Esse é o plano original. Venha a tua vontade e seja feita aqui na terra como ela é feita nos céus. Existe uma vontade de Deus sendo feita nos céus, amém? E ela precisa ser manifesta na terra. Aonde ela vai se manifestar? Nessas 7 áreas de influência. No ar, né? no lar, na família, na economia, na educação. Ela vai se manifestando. Por onde que a vontade de Deus se manifesta na face da terra? Fala assim, pela minha vida. Através da sua vida. O ímpio é ímpio, queridos. O que o ímpio faz? O ímpio peca, amém? O ímpio é ímpio, ele peca. Você entra num ambiente, queridos, a vontade de Deus, ela se manifesta através da sua. Você entra num ambiente onde as pessoas estão fofocando, a vontade de Deus se manifesta através da sua. Como que ela se manifesta? No mínimo, você ficando quieto e não falando mal dos outros. No mínimo. Você entra num ambiente, queridos, você entra numa empresa onde, pastor, todo mundo mente no meu ramo. O que você faz? No mínimo, você fala com a verdade. Consegue me entender? E aí a vontade de Deus, o reino de Deus vai sendo manifesto sobre a face da terra. Vai se manifestando sobre a face da terra. Olha o que Lucas, queridos, capítulo 22, versículo 42 nos fala. Dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a... Uma das orações mais sinceras, queridos, de Jesus. A única vez, queridos, que houve um conflito de vontades. Porque Jesus fala, queridos, tudo que o Pai deseja fazer, eu faço. A vontade de Deus e a vontade de Jesus, queridos, estavam alinhados em todo o ministério dele. Só no jardim do Getsemane que houve um desalinhamento da vontade. Quando Jesus olha, queridos, aquilo que ele teria que passar, queridos, ele fala assim: Deus, se for possível, afaste de mim esse cálice, mas seja feita a sua. Tudo isso que eu falei agora, queridos, parece pesado, mas são coisas que nós precisamos aprender a nos dobrar e falar: Deus, faça a sua vontade. Deus tem uma vontade, queridos, para manifestar na face da terra. E preste atenção aqui, quando a vontade de Deus se manifestar na sua vida, queridos, vai ser a melhor coisa que pode acontecer. Por mais que pareça uma entrega difícil. Queridos, todos nós, quem é casado aqui, levanta a mão. Todos nós que somos casados, queridos, se você fosse orientar um jovem, queridos, você ia falar o quê? Se guarda para o casamento, sim ou não? Se guarda para o casamento, se guarda para o casamento. Para ele, queridos, é difícil. É uma guerra, queridos. Só que, se ele se guardar para o casamento, queridos, o casamento dele vai ser diferente ou não? Sim ou não? Porque você sabe que a vontade de Deus vai fazer bem para ele. Mas ele que está passando pelaquela entrega não é bom, não é agradável, é difícil. Só que depois, queridos, ele vai ser recompensado. Às vezes você pegar a sua empresa e realinhar a sua empresa, às vezes você realinhar áreas da sua vida, vai ser difícil naquele momento. Só que quando a vontade de Deus se manifestar na sua vida, você vai falar: valeu a pena. Valeu a pena. Quando o reino de Deus se manifestar na sua vida, você vai falar: valeu a pena. Consegue me entender? Existe um rei, queridos, e existe um reino. Olha o que Apocalipse capítulo 1, versículo 8 nos fala. Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Palavras do Senhor Jesus. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o nosso rei, queridos. Esse é o nosso rei. Eu sou o Alfa e o Ômega.
Queridos, Ele é o princípio e o fim, o autor e o consumador da nossa fé. Ele começa e Ele termina a obra dele nas nossas vidas. Somos dele. Fala amém aí, queridos. Somos dele, queridos. Ele é o alfa e o ômega. Ele compreende todas as coisas, queridos. E nós estamos seguros nele. Ele é o cordeiro e o leão. E nós precisamos aprender aprender essa dinâmica, queridos. Ele é o cordeiro e ele é também o leão. Toda a Bíblia, queridos, gira em torno de uma só pessoa. E essa pessoa se chama Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E a nossa vida, queridos, gira em torno de uma única pessoa, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E eu e você, queridos, vamos precisar entender, queridos, e compreender que Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas Ele ao mesmo tempo, Ele é o leão da tribo de Judá. Nós não podemos, queridos, e devemos parar de focar em uma só característica. E nós temos essa mania de focar em uma coisa só, queridos. Por exemplo, olha o que Salmo 23, versículo 4 nos fala. Salmo 23, versículo 4. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. A tua vara e o teu cajado. Por que vara e cajado, queridos? A vara que o pastor usa para disciplinar a sua ovelha, e o cajado, sabe aquele cajado redondinho assim? Que ele pega a ovelha e traz para perto. A tua vara e o teu cajado me protege. Ah, Deus é o meu pastor, então tá. Ele é teu pastor, mas Ele vai te disciplinar, vai te dar umas varadas. Só que ao mesmo tempo também Ele tem o seu consolo. Olha o que Malaquias capítulo 4, versículo 5 nos fala. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Grande e terrível. Grande para os que são salvos, terrível para os que vão ser condenados. Não tem como focar em uma coisa só, queridos. Por isso que Ele é o alfa e o ômega. A gente precisa aprender isso, queridos. Olha o que Romanos capítulo 11, versículo 22 nos fala. Presta atenção aqui. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte também tu serás. Existe um evangelho de uma super graça sendo pregado aí, queridos, que a gente tem que tomar muito cuidado. Paulo está alertando, de outra sorte tu também será cortado. Existe sim a bondade, mas existe a severidade. Por isso que nós não podemos focar em uma coisa só. Por isso que Deus é um Deus de amor, mas ao mesmo tempo Ele nos gera temor. Se nós focamos em uma só coisa, queridos, nós nos perdemos. Por isso que Ele é o alfa e o ômega. Bondade e severidade. Deus é bom, queridos? Sim. Mas nós não gostamos de falar da sua severidade. A severidade de Deus, quando nós olhamos para um texto desse, queridos, deve encher o nosso coração de temor. Não de medo, queridos, mas temor, de reverência. Estamos sim debaixo da bondade de Deus, mas nós não podemos fazer o que nós queremos. Sim ou não? Precisamos entender isso, queridos, para compreender quem é o nosso rei, em sua totalidade, queridos. Jesus é o nosso rei, queridos, e é a imagem de Deus. Olha o que Colossenses capítulo 1, versículo 15 nos fala. Este é a imagem do Deus
invisível, o primogênito de toda a criação. Jesus, queridos, é a imagem clara do Deus invisível, queridos. Por isso que nós precisamos compreender a sua totalidade. Daí nós vamos entender quem é o nosso rei. Entendendo quem é o nosso rei, nós vamos entender a sua vontade. Nós vamos entender a sua vontade. Todas as características de Deus estão em Jesus, queridos. Apocalipse 1:8, vamos continuar no texto lá, Apocalipse 1:8. Eu sou o Alfa, o Ômega, diz o Senhor Deus. Diz o Senhor Deus. Existe um Senhor, queridos. A palavra Senhor aí, queridos, é Curios. A palavra Curios significa aquele a quem uma pessoa ou coisa pertence, sobre a qual ele tem poder de decisão, mestre, Senhor, o que possui e dispõe de algo, proprietário, alguém que tem o controle da pessoa, o mestre. Isso significa Senhor. Curios. Deus tem uma vontade, sim ou não? Deus tem uma vontade, sim ou não? Se Deus tem uma vontade, queridos, e Ele é Senhor, queridos, automaticamente eu perco a minha vontade. Queridos, se Deus tem uma vontade para mim e para a sua vida, e eu falo assim, Jesus é o Curios, Jesus é o Senhor sobre a minha vida, Jesus Ele é o dono, proprietário, Ele tem uma vontade sobre a minha vida, o que eu faço? Eu automaticamente anulo a minha vontade, subjugo a Ele. Quando nós falamos Jesus é o Senhor, queridos, nós estamos falando, eu sou escravo dele. E a palavra correta a se usar é escravo. Eu me torno escravo dele. Manifestamos o reino, queridos, quando fazemos a vontade do nosso rei. Tocamos as áreas de influência, queridos, quando fazemos a vontade do nosso rei, ele é o Senhor. Aquele que era, que é e que há de vir. Queridos, todas as vezes que nós nos subjugamos à vontade de Deus, queridos, e fazemos a vontade de Jesus sobre as nossas vidas, nós tocamos as áreas de influência da sociedade. Nós tocamos pessoas ao nosso redor. Você pode não perdoar? Poder você pode, mas você não deveria. Por quê? Porque Ele é o Senhor. Presta atenção aqui, perdão é fácil, queridos, para a gente entender essa dinâmica. Alguém te fere e você tem a razão. Não é a outra pessoa que tem a razão. A pessoa te feriu e você tem a razão. Então você está com a razão. Quando você está com a razão é mais difícil perdoar, né? Porque não fui eu que fiz nada, foi Ele que fez para mim. Você está com a razão. Alguém te machucou, você está com a razão. Quando você vai falar com o teu Curios, com o teu Senhor, o que Ele vai falar para você? O que Ele vai falar para você? Perdoa. Se você tem um Curios, você tem escolha? Não. Se você tem um Senhor sobre a sua vida, você não tem? Quando você perdoa, queridos, você toca as pessoas ao teu redor. Você manifesta a vontade de Deus e o reino de Deus sobre a face da terra. Só que a gente andou muito tempo sem Senhor, queridos. A gente sempre fez o que a gente quis, da maneira que a gente quis, quando a gente quis, na hora que a gente quis. Só que agora, queridos, quando nós nascemos de novo, nós temos um Senhor. Nós temos um Senhor. Por isso que não agimos, não pensamos da maneira que nós queremos, mas sim como nosso Senhor. Por isso que o texto vai falar que nós temos a mente de Cristo. E o texto continua, aquele que era, que é e que há de, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Queridos, Ele governa o presente, o passado e o futuro. Queridos, nosso cérebro não distingue, queridos, entre passado, presente e futuro. Nosso cérebro não consegue distinguir. Quer ver um exemplo? Sabe quando alguém te fere ou alguma situação te feriu? Quando você lembra dela, não é a mesma coisa que tivesse acontecido no exato momento? Que é um ressentimento, que é ressentir de novo. Por quê? Porque o teu cérebro não consegue definir entre passado, presente e futuro. Por isso, queridos, que uma coisa lá no futuro que ainda não te conheceu te afeta hoje, te deixa ansioso.
Porque o teu cérebro não consegue distinguir. Parece que a coisa está acontecendo agora, nesse exato momento, mas nem aconteceu e você nem sabe se vai acontecer, porque você está fantasiando um futuro. E quando você olha para trás, talvez uma perca grande, alguém que faleceu, algo que você perdeu, algo que você não conquistou, quando você lembra no presente, você tem um ressentimento, você sente novamente. Porque o seu cérebro, queridos, não faz distinção entre passado, presente e futuro. Só que o nosso rei, queridos, é o que é, o que era e o que há de vir. Ele ordena as coisas, queridos. O texto não fala, queridos, que Jesus era, é e há de vir. Ele fala o que é presente, o que era passado e o que há de... Porque ele realinha, ele traz o presente à tona. Ele é o que é. Depois o texto vai falar que era e que há de vir. Porque quando ele traz a gente para o presente, ele nos traz para uma cadeira de governo. Eu sou o que sou agora. Por isso que Jesus fala, não se preocupe com o dia de amanhã. É hoje, é agora. E quando nós realinhamos, queridos, nós trazemos para o presente, nós entendemos, Jesus é o que é. O que era dono do nosso passado. E o que há de vir, a nossa esperança. Presente, passado e futuro. A história está nas suas mãos. Nada o surpreende ou pega de surpresa. Olha o que Daniel capítulo 2, versículo 20 e 22. Dizendo, oração de Daniel: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda tempos e as estações. Remove reis e estabelece reis. Dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Esse é o nosso Deus, queridos. Ele é o que muda estações, ele é o que move reis, ele é o que estabelece reis, ele é o que dá sabedoria aos sábios, é ele quem dá entendimento aos inteligentes. Esse é o nosso rei. Queridos, eu usei esse texto na faculdade, queridos, a primeira faculdade que eu fiz, eu usei esse texto, eu olhava assim, as aulas, eu falava, nossa, sou muito burro, eu não vou entender essas coisas aqui não, eu vou reprovar acho que em tudo. Primeira aula que eu tive, queridos, eu olhei para o meu professor e falei, meu Deus, eu não entendo nada, vou ter que trazer um dicionário para mim entender o que esse maluco está falando, queridos. E fiquei olhando e falei, nossa, sou muito burro. Daí eu fui orar, queridos, e caí nesse texto, queridos. E eu falei, é isso aí mesmo. Ele dá entendimento aos inteligentes. Eu olhava para os meus professores e falava, Deus, se o Senhor deu entendimento para esse maluco aí, eu sou seu filho, você vai dar entendimento para mim também, eu vou ser inteligente, vou aprender essas coisas. Queridos, é verdade, eu batalhava em cima desse texto, falava, quando eu ia estudar para a prova, eu falava, Deus, o Senhor dá inteligência ao inteligente, dá entendimento aos inteligentes, abre a minha mente para que eu entenda essas coisas. Queridos, uma vez em uma aula de fisiologia, queridos, diante de Deus, eu falo para vocês, eu estava olhando meu professor da aula de fisiologia, eu não estava entendendo muita coisa, queridos, eu olhei ele falando, queridos, eu vi um corpo humano, assim, se abriu na minha frente, assim, e eu vi as coisas acontecendo, assim, ó. Diante de Deus, queridos, eu comecei a entender aquele negócio, queridos. Eu vi um corpo humano, assim, na minha frente, assim, ó, uma visão de um corpo, assim, eu via o sangue percorrendo, assim, as coisas acontecendo, a dinâmica do ATP-CP ali se movimentando, eu falei, meu Deus, estou ficando louco. Entendi o negócio, queridos. Diante de Deus, queridos. Eu falava, é só Jesus mesmo, porque minha cabeça é meio devagar para aprender essas coisas. Queridos, não é impossível para quem crê, queridos. Se Deus está te desafiando para aprender alguma coisa nova, queridos, é Ele que dá a inteligência. Busque nele, queridos. Não há limitações. Fala amém aí, crente. Fala, eu recebo. Às vezes a gente se limita, queridos. Foi Deus que criou o ser humano. Eu falava, Deus, foi o Senhor que criou o corpo humano, Deus. Meu Deus, aula de anatomia, Deus, eu não consigo decorar o nome de tanta coisa aí, foi o Senhor que criou, Senhor. Então me ajuda a entender esses negócios aqui. É Ele, queridos, é o nosso Rei. Ele é o nosso presente, Ele abriu um novo e vivo caminho. Olha o que Salmo 46, versículo 1 nos fala.
Salmo, capítulo 46, versículo 1. Não coloquei aí. Fala assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Mais uma vez, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas nossas tribulações. Por isso Ele é o que é, queridos, e Ele é presente na minha e na sua vida. Ele é presente, queridos. Por mais que você ache, você não perceba, você fala: Deus, onde você está? Pela fé, queridos, não importa o que você está passando, Ele é presente. Ele é, queridos. Ele é o que era, aquele que reina sobre o nosso passado. Queridos, não importa o que você fez, Ele nos perdoou, Ele governa sobre o nosso passado. Olha o que 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos fala. Assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Ele é o que era, queridos. É possível recomeçar, é possível ser curado de traumas e machucaduras, queridos, é possível perdoar. Ele é o rei do nosso passado. Você não vive no seu passado. Saia desse lugar aí, queridos. Ele nos perdoou, queridos, nós somos uma nova criatura. Saia do seu passado, libere perdão para quem precisa ser liberado. Esqueça, queridos, saia do seu passado. E Ele é também, queridos, o que há de vir, e essa é a nossa esperança, queridos. O Evangelho fala do retorno de um rei. Esperamos o nosso rei voltar. Queridos, a palavra Evangelho, queridos, literalmente significa, queridos, boas novas, boas notícias. No contexto, queridos, de que Jesus usou a palavra evangelho, queridos, todas as vezes, queridos, que um rei conquistava um território, preste atenção aqui, um rei conquistava um território, queridos, ele conquistava aquele território, o rei não estava na batalha. Os imperadores romanos não ficavam na batalha. Eles conquistavam um território, que era enviado um mensageiro, e esse mensageiro fazia o que? Ele levava o evangelho, a boa notícia. Ele trazia essa boa notícia ao rei, falando assim: vencemos. Vencemos, a boa notícia, vencemos. Só que depois dessa notícia, queridos, vinha o que eles chamavam de vinda. De vinda. E a palavra vinda, queridos, que é parousia, que é presença, vinda, advento, queridos. A palavra vinda, queridos, ela aparece 24 vezes no Novo Testamento. 24 vezes. Uma como aparecimento, 2 como chegada, 3 como presença e 18 como vinda. Só que qual que era o esquema, queridos? Eles iam lá, conquistavam, queridos, território, amém? Vinha um mensageiro com a boa notícia, com o evangelho, anunciava esse evangelho no reino. O rei se preparava para quê, queridos? Para vinda. O rei se preparava, se trajava e ele ia para o território conquistado. E quando ele estava indo para esse território conquistado, queridos, os arautos do rei anunciavam: eis que é chegado o rei, e trocavam as suas trombetas. O pessoal daquele povo que foi conquistado, eles saíam para fora e eles gritavam: eis que é chegado o rei dos reis. E esse é o evangelho. Queridos, Jesus conquistou, sim ou não? Está consumado. O evangelho está sendo espalhado e nós estamos esperando simplesmente a presença manifesta do nosso rei. E quando ele aparecer, os arautos vão tocar as trombetas e nós vamos gritar: eis que é chegado o rei dos reis e senhor sobre todas as áreas de influência da sociedade. É chegada. Nós estamos preparando o caminho, queridos, para uma vinda. Nós estamos preparando o caminho para as coisas que vão acontecer. E quando Jesus voltar, queridos, Ele vai estabelecer o sistema do reino de Deus. E toda injustiça social, toda desigualdade, queridos, toda iniquidade é o oposto de equidade.
toda iniquidade, Senhor, queridos, vai ser destruída. E haverá justiça sobre a face da terra. Só que enquanto isso não acontece, eu e você pregamos o Evangelho. Ele venceu. Ele venceu. Ele venceu sobre todas as áreas de influência da sociedade. O Todo-Poderoso. Tudo é possível ao que crê. Temos acesso a esse Rei. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita em nós. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, queridos, Ele está aqui no nosso meio. Ele se manifesta em nós. Ele se manifesta em nós aqui, para se manifestar através de nós, do portão para fora. Todas as vezes, queridos, que nós oramos por vocês, que nós pregamos a palavra, que nós adoramos, é para empoderar, para quê? Para que Deus manifeste em você a sua vontade, para que lá fora Ele manifeste através de você. Deixa eu falar uma coisa para você, existem pessoas atrás de você. Pessoas. Existem pessoas que eu nunca vou tocar. Eu, como pastor, nunca vou tocar. Só que ela está todo dia com você. E são essas pessoas que vão ser tocadas através do Evangelho. Da boa notícia. O nosso Rei venceu. Há chance de um recomeço. Há chance de uma nova vida. Há chance de um lar transformado. Há chance de um negócio restaurado. Há chance, queridos. Só que isso vai acontecer quando? Quando eu e você permitirmos que esse rio de água viva flua através das nossas vidas. E toque as pessoas ao nosso redor. Toque as pessoas no teu lugar de trabalho. Toque as pessoas naquele caixa de mercado que você dia a dia vê ele. Você recebe essa palavra no seu coração? Esse é o nosso Rei, queridos. O Alfa, o Ômega. O princípio e o fim. Aquele que alinha as nossas vidas. Vamos nos colocar em pé, queridos. Vamos orar.